Em 1983, os fatos Springlock ainda eram utilizados. Vemo-los nos minijogos de FNAF 4. Funcionários vestiam-nos, crianças viam-nos e aparentemente naquela altura nada impedia a Fazbear Entertainment de continuar a utilizá-los. Mas 4 anos mais tarde, eles praticamente desapareceram. Em FNAF 2 já não vemos estes fatos a serem utilizados. E nas gravações que ouvimos em FNAF 3 descobrimos que alguma coisa aconteceu. Múltiplas falhas simultâneas nos mecanismos. Um acidente suficientemente grave para fazer a empresa abandonar completamente este tipo de tecnologia. Mas existe um problema. Onde é que aconteceu esse acidente? Porque entre 1983 e 1987 existe uma localização de FNAF que quase ninguém parece ligar a este mistério. Uma localização criada depois do encerramento das antigas pizzarias. Uma localização ligada a William Afton. Olá a todos, eu sou o Paul e hoje vamos tentar descobrir quando e onde aconteceu realmente um dos incidentes mais misteriosos de Five Nights at Freddy's. O incidente das Springlocks referido em FNAF 3. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous Springlock failures, the company has deemed the suit temporarily unfit for employees. Para percebermos esta teoria, temos de continuar a cronologia a partir da mordida de 83, mais ou menos onde ficámos no último vídeo. Depois da morte de Charlie, do desaparecimento das 5 crianças e da própria mordida, a imagem da Fazbear Entertainment já estava longe de ser perfeita. E eventualmente a Fredbear's Family Diner acabou por fechar logo a seguir à mordida. E a antiga Freddy Fazbear Pizza também desaparece durante este período. Com o encerramento destas localizações, William Afton vê-se obrigado a procurar uma nova forma de continuar o seu trabalho. E é aqui que entra a Circus Baby Pizza World. Logo na primeira noite de Sister Location, o End Unit diz-nos: Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. E isto é extremamente importante, porque indica que depois do encerramento da antiga Freddy Fazbear Pizza, surge espaço para um novo concorrente no entretenimento infantil. Através da Afton Robotics, William cria algo completamente diferente, a Circus Baby, os Funtimes Animatronics e finalmente a Circus Baby's Pizza World. Mas estes animatronics não foram criados apenas para entreter crianças, diretamente foram criados para algo muito mais sombrio. Agora, vamos voltar aos Springlocks. Em 1983, sabemos que estes fatos ainda estavam em utilização, mas quando chegamos a FNAF 2, em 1987, já não fazem parte da pizzaria. Portanto, alguns entre estes dois momentos, alguma coisa aconteceu. E é aqui que entram as gravações que ouvimos em FNAF 3. Numa dessas gravações, o Phone Guy fala de um incidente infeliz numa filial. Envolveu múltiplas falhas simultâneas nos mecanismos Springlock. Depois desse incidente, os fatos foram considerados impróprios para utilização, ou seja, em 1983, os Springlocks ainda eram utilizados, em 1987 já não. E sabemos que entre estes dois momentos aconteceu um acidente suficientemente grave para mudar completamente a forma como a empresa utilizava estes fatos. Então a pergunta é, onde é que aconteceu este incidente? Para tentar responder esta pergunta temos de olhar para uma das localizações mais estranhas de toda a cronologia, as instalações da Sister Location. Durante a noite 4, a Baby coloca-nos dentro de um fato Springlock e ela diz-nos algo extremamente interessante. Try not to wiggle though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. Este fato é particularmente estranho, ao contrário dos Funtime Animatronics, foi construído para poder funcionar como um fato Springlock, sendo o único fato Springlock que temos conhecimento dentro das instalações de Sister Location. Mas aparentemente, esse fato nunca foi realmente utilizado, não para o seu propósito original. Porquê? Porque era perigoso. E isto leva a uma questão. Se existe um fato Springlock numa instalação ligada a Circus Baby, e sabemos que alguns na história da Fazbear Entertainment aconteceu um incidente envolvendo múltiplas falhas nas Springlocks, será que estes dois acontecimentos podem estar relacionados? Isto não confirma que o incidente aconteceu na Circus Baby, mas existe uma coincidência interessante. É possível que um incidente mencionado pelo Phone Guy tenha acontecido numa localização ligada à Circus Baby. Se isto estiver correto, o incidente teria acontecido depois dos acontecimentos de 1983, mas antes da reabertura que vemos em FNAF 2. Mas ainda existe outra peça deste puzzle, as próprias gravações que ouvimos em FNAF 3. Which is why the classic suits are being retired to an appropriate location while being looked at by our technicians. Until replacements arrive, you will be expected to wear the temporary costumes provided to you. Keep in mind that they were found on very short notice, so questions about appropriateness/relevance should be deflected. I repeat, the classic suits are not to be touched, activated, or worn. That being said, we are free of liability. Do as you wish. E esta parte para mim é extremamente estranha, porque ele refere-se aos antigos fatos como fatos clássicos, e os novos funcionários têm de utilizar trajes temporários. Isto não só uma pizzaria que está a funcionar normalmente, parece uma empresa a preparar-se para funcionar novamente, uma empresa que precisa de analisar os fatos antigos, arranjar peças, encontrar soluções temporárias e preparar novos funcionários. Por outras palavras, uma reabertura. E onde é que nós temos uma grande reabertura na nossa cronologia, até onde nós sabemos? Em FNAF 2. Por isso, a minha teoria é que estas gravações foram feitas durante a preparação e abertura da localização de FNAF 2. Os antigos animatronics e fatos já não eram utilizados normalmente,
calmamente e tinham-se tornado os clássicos. Os funcionários recebiam novas instruções e, mais importante, os Springlocks tinham sido abandonados. Mas então, quando aconteceu o incidente que levou a tudo isto? É aqui que entra a minha teoria principal. Depois dos acontecimentos de 1983 e do encerramento das antigas localizações, William começa a preparar um novo projeto, a Circus Baby Pizza World. Durante o desenvolvimento desta nova localização, existe um acidente envolvendo um fato Springlock. Um acidente que pode ser precisamente o incidente mencionado pelo Phone Guy nas chamadas do FNAF 3. Um acidente suficientemente grave para fazer a empresa abandonar completamente esta tecnologia. E depois disso, a Circus Baby Pizza World abre, mas dura apenas um dia. Elizabeth aproxima-se da Circus Baby e acaba morta. Como sabemos, o restaurante é imediatamente encerrado e é utilizada a desculpa de uma existência de uma fuga de gás para o encerramento da pizzaria. Os Funtimes Animatronics acabam por ser transferidos para as instalações subterrâneas, juntamente com a Baby, e alguns anos mais tarde chegamos a 1987, FNAF 2. Fazbear Entertainment prepara uma reabertura. Os antigos fatos são agora descritos como clássicos e estão guardados. E se esta teoria estiver correta, talvez o famoso incidente das Springlocks tenha acontecido numa localização ligada à Circus Baby. Mas enquanto esta parte da cronologia começa finalmente a fazer sentido, existe outro mistério. Um mistério que o vídeo anterior deixou completamente em aberto. No vídeo anterior, eu defendi que a quinta vítima de William Afton nunca esteve dentro do Golden Freddy. Mas isso deixa-nos com uma pergunta ainda maior. Porque se a quinta vítima não está no Golden Freddy, então quem é que está? No próximo vídeo vamos tentar descobrir quem é realmente o Golden Freddy. É isso, e até à próxima. Tchau, tchau!